projeto falido que ele investiu, a construção da minha história ele assumiu. Na galeria dos vencedores reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar, mas o meu troféu será lá no céu, o abraçar. No resumo da minha história eu encontrar. Aí fala assim: o maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Mas o meu troféu será lá no céu, o abraçar. No resumo da minha história eu encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Cante assim: aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Mas o maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, diante da Tua santa e gloriosa presença, meu Deus, estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus, Pai, para mais este culto, meu Deus, denominado culto da família, onde vamos participar, Pai, da água que simboliza, meu Deus, a purificação, que simboliza
a purificação do Espírito Santo, essa purificação, meu Deus, onde nós a cada dia buscamos, Pai, pedindo perdão dos nossos pecados e ouvindo a palavra, porque quando nós ouvimos a palavra, nós somos santificados por ela e perdoados são os nossos pecados, assim como ela diz, meu Deus. Por isso estamos aqui para orar pela nossa família, para buscarmos, meu Deus, porque o Senhor também colocou na sua palavra: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E nós viemos pedir salvação para a nossa família, salvação para os nossos e conversão, meu Deus, para aquele coração que está duro, aquele coração que ainda não absorveu a tua palavra e que ainda, Pai, não recita os teus decretos, Senhor. Pai amado, quebra este coração, porque assim o Senhor prometeu no livro de Joel, meu Deus, que nos finais dos tempos quebraria o coração, mudaria o coração duro e colocaria o coração de carne, um novo coração, pronto para se regenerar, meu Deus. Pai, nós entregamos, meu Deus, cada um dos irmãos nas tuas mãos. Abençoa quem já está aqui, abençoa quem vai ouvir pela internet, Pai, que a tua palavra, que é viva e eficaz, Pai, venha sobre a vida dele, curando, libertando, meu Deus, e trazendo aquilo que eles vieram buscar, Pai, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. Jesus querido, Jesus amado, abençoa a tua palavra, para que ela venha trazer paz ao nosso coração, para que ela venha trazer entendimento, para que ela venha trazer cura e venha trazer o principal, que é a salvação para nós e para toda a nossa família. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor. Aleluia, podem sentar. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. E nós vamos ver um texto que está lá no livro de Lucas, capítulo 15. A partir do versículo 1. Lucas 15, a partir do versículo 1. Jesus gostava de falar muito por parábola. O que é parábola, irmão? Parábola é uma história contada usando figuras para que as pessoas saibam melhor, interprete melhor, porque naquela época tinha muitos doutores, só que também a maioria das pessoas era inculta. Então Jesus falava parábola, pegando os elementos da época, que notadamente era coisas agrícolas, coisas da agricultura, que naquela época não tinha fábrica, tudo era feito manualmente, a maioria, né, das coisas. E Jesus usava muito essa figura, que é a parábola, né? Então Jesus aqui usou a parábola das ovelhas e da dracma perdida. A ovelha perdida e a dracma. A dracma era uma moeda que não tinha quase que valor, né, irmão? Por exemplo, hoje uma moeda de 10 centavos, o que é que compra? Nada. Então é mais ou menos isso. Mas mesmo assim, para a pessoa tem valor. Se cair uma moeda de 10 centavos na sua casa, você não vai fazer tudo para procurá-la? Vai, ué. Não vale nada, quase nada, mas juntando uma com a outra vai dar alguma coisa, né? Quando você juntar 10 moedas de 10 centavos, hoje dá para comprar um pãozinho, hoje. Né? É R$1 um pão, a maioria das padarias, supermercados, é R$1. Então vamos lá. E chegava-se a ele todos os publicanos. Publicano era quem cobrava imposto, irmão. Esse povo era odiado pelos judeus. Por quê? Porque além de ele cobrar para o César, que era o governo romano, que dominava na época de Jesus os judeus, eles cobravam mais, porque eles ficavam com a parte do tributo. O César mandava cobrar 20, eles cobravam 40.
que 20 era deles. E esses homens eram riquíssimos. Eles eram ricos, irmão. E o povo odiava. Aí os publicanos e pecadores para ouvir. Mas mesmo assim, o publicano e o pecador vinham ouvir Jesus, irmão. Quando a pessoa está no fundo do poço, que aceita ouvir a palavra, irmão, ela vai ser liberta. É pelo ouvir que há a libertação. Ouvir e guardar. A palavra vai chamar a atenção. Não é que Jesus apoiava os pecadores como não apoia, mas ele é misericordioso. E por essas pessoas foi que Jesus morreu. Ele não morreu para quem já acha que é salvo, acha que é bom, acha que o dinheiro compra, acha que é melhor do que os outros. Não foi para isso que ele morreu. Ele morreu para aqueles que vêm se arrepender. Então ele começa aqui. E os fariseus e os escribas murmuravam. Quer dizer, os pecadores e os publicanos vieram ouvir. E aqueles que já tinham lei, ou seja, o Velho Testamento já estava no coração dele, e os escribas que duplicavam a Bíblia, né? Quando a pessoa queria uma Bíblia ou um livro da Bíblia, falava com o escriba. Então ele ia copiar aquele livro para a pessoa. Não tinha para vender em prateleira, né? Aquilo era escrito em pergaminho, em outras coisas. Esses eram os homens que conheciam a lei, eles conheciam, mas vieram o que? Ouvir Jesus? Não, murmurar. E o que é murmurar, irmão? É reclamar. As pessoas já tinham muito, era rica, tinha a palavra de Deus, mas murmuravam. Esses eram os fariseus, que eram uma religião, irmãos, que nós somos fichinha à vista deles. Oravam 3 ou 4 vezes ao dia, no mínimo. E jejuavam sempre, 2, 3 vezes por semana. Guardavam o sábado, não fazia nada no sábado, como até hoje não fazem. O verdadeiro judeu não trabalha no sábado. Pega a lei e arrisca. E o sábado, irmão, hoje, tem religiões ainda que guardam o sábado. Religiões diz que aceitou Jesus. O sábado, depois que Jesus subiu, os judeus adotaram o domingo da ressurreição, que é o primeiro dia da semana. E Jesus sempre mostrou que o sábado foi feito por causa do homem. Não o homem ficar atrelado ao sábado. No princípio, Deus mandava descansar aquele dia. Por quê? Para memorizar na cachola das pessoas que eles tinham que ter um dia de descanso. O nosso dia de descanso, mas não é para ficar de perna para cima. O nosso dia de descanso é o domingo, onde nós temos que louvar o Senhor, engrandecer o nome dEle. Esse é o nosso sacrifício de louvor. Trazer diante do altar de Deus o domingo do Senhor. Por isso falo o domingo do Senhor. Foi o dia que Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, levou cativo todo o cativeiro. Tudo que nós devíamos, Ele levou com Ele, irmão. Por isso nós podemos dizer que somos salvos. Por isso nós podemos dizer e afirmar que pelas pisaduras deles fomos curados. A cura é você crer. Agora, os olhos, o corpo, ele olha mais para aquilo que ele está vendo. Os nossos sentidos nos traem, que a Bíblia chama de coração. Enganoso é o coração do homem. Eu preguei isso essa semana. É enganoso, irmão. Ele nos faz acreditar coisas que até Deus fica duvidando. Meu Deus, como é que a pessoa acredita nisso? Né?
Então esses homens religiosos, eles foram para criticar Jesus, foram para murmurar, dizendo assim: esse recebe pecadores, né? Pecadores para o ouvir. Quer dizer, eles em si achavam que não eram pecadores. Eles em si achavam que Deus estava olhando para eles, os outros se danem. E ainda hoje tem irmãos assim na igreja, que acham-se que é melhor do que o outro irmão. Às vezes Deus deu um dom para ele, às vezes está no altar, é obreiro, às vezes é cantor, às vezes é pregador, pastor, acha-se que é melhor do que as ovelhas. E não é, irmão. Deus trata todos. Aliás, a quem é dado, mais será cobrado. E Jesus depois vai cobrar caro dessas pessoas. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha a achá-la? Ele está dizendo para aqueles fariseus e escribas: olha, se você tem 100 ovelhas, uma delas se perde, você não vai atrás delas? Eu sou esse pastor que vou atrás das ovelhas perdidas. As que já estão salvas, eu deixo no aprisco. Está lá, está no aprisco, seguras. Mas a que está perdida, eu vou atrás. E vocês não têm misericórdia. Vocês estão chamando essas de pecadores, imprestável. Jesus fazia as pessoas raciocinar. E achando, põe sobre seus ombros, cheio de alegria. Mesmo que aquela ovelha, tem um texto que fala que a ovelha está toda estourada, mesmo que aquela ovelha está toda estourada pelo lobo, ou pelas quedas que levou sozinha, Jesus disse que tem alegria em curar aquela ovelha. Jesus tem alegria, irmão. Ele não chama um desviado de desviado, nós chamamos. Ah, tá vendo? Desviado. Outro dia estava na igreja, agora está bebendo. É isso que nós fazemos. De quando nós deveríamos ter misericórdia e orar por aquela pessoa. Às vezes nós falamos para o nosso familiar que bebe, que tem um vício, que é assim, que é assado, não sei, cada um tem seus problemas, né? Como diz. De ver nós olharmos com o olhar de Jesus misericordioso, não. A gente fala, não tem jeito, esse aí não tem cura. Esse aí é uma peste, é o diabo, é o demônio. E a Bíblia diz que nós não temos que lutar contra a carne, nós temos que orar por essa pessoa, irmão. É isso que Jesus está dizendo. Vocês têm 100 ovelhas, aquela que se perdeu, vocês deixam? Após o verdadeiro pastor vai atrás e quando acha, vem com alegria. Júbilo é alegria. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ele chama todos, vamos se alegrar, gente. É isso que ele está falando para aqueles fariseus. Vocês não se alegram quando esses pecadores vêm ouvir a palavra? Às vezes entra uma pessoa, irmão, suja na igreja, aí as pessoas olham. Ou então uma pessoa diferente, né? Com brinco na orelha, cheio de tatuagem, ou o cabelo de pessoa. Não, irmão, nós temos que ter misericórdia. Aquilo é uma ovelha perdida que Jesus chamou para o aprisco.
E a única coisa de salvá-la, ela é ouvindo a palavra. Deus é quem trabalha na pessoa. Quantos testemunhos eu já ouvi de a pessoa chegar embriagada, drogada na igreja, e Deus salva ela, Deus liberta. Deus só quer o primeiro passo do homem. E esses pecadores deram o primeiro passo para ouvir a palavra, ouvir Jesus. Às vezes nós não temos misericórdia. Ficamos apontando. Tem igreja, pessoas da igreja que chegam a rir daquelas pessoas. A pessoa não vem mais. O Gandhi, que foi um líder indiano, um homem que aperfeiçoou uma religião lá, levou tantos seguidores para aquela religião, fazia o bem. A religião dele não salva ninguém. Só quem salva é Jesus. Mas sabe o que aconteceu com Gandhi? Os ingleses abriram uma igreja lá na Índia. E o Gandhi foi um dia assistir. Era uma igreja presbiteriana. Foi assistir um culto. Vou ver o que esses homens têm a dizer aí. Essa nova religião que esses ingleses trouxeram. Quando ele chegou com aquela vestimenta dele, aí quem estava na portaria falou assim para ele: olha, a igreja aqui não é para indiano, a igreja aqui é para ingleses. Pronto. Ah, é? Ele falou: é? Tá bom. Então não quero essa igreja. Eu quero uma igreja que seja de todas. E a partir daí ele arranjou seguidores que foi milhões e milhões. E foi um homem íntegro, honesto. E que Deus tenha misericórdia dele. Mas ele foi rejeitado na igreja. Ele foi rejeitado. Às vezes, nós somos rejeitados. Então Jesus está dando uma aula para essas pessoas, fazendo essa parábola, uma comparação. Só a ovelha foi achada, vamos se alegrar juntos. Se chegou um convidado ou uma pessoa nova aí, não importa o estado dela, irmão. A igreja tem que acolher. A única coisa que nós vamos, às vezes, repreendê-la é se ela conversar, falar, gritar, aí sim. A casa de Deus tem que guardar o pé ao entrar nela, para todos nós. Mas nós temos que acolhê-la. Digo que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então Deus está dizendo que Ele vai justificar aquela pessoa que está pronta para ouvir e ser salva, mesmo cheia de pecado, do que aqueles que já se acham, né? Que é melhor do que os outros, prepotentes. Nós vemos muito isso no meio evangélico. Cantores que Deus deu uma voz bonita, mas são prepotentes. Eles não cantam em qualquer igreja. Eles não cantam para qualquer pessoa. É igual do mundo, só canta num palco. Tem pastores assim também. Eles não pregam para 3, 4 pessoas. Vão prestar conta para Deus. Ele está falando aqui, ó, aquelas 99 que não se arrependerem. Quer dizer, Jesus estava falando com eles, fazendo eles refletir. Isso nós temos que trazer isso para nós, irmão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós temos que examinar, irmão. Nós estamos tratando o nosso semelhante como a nós mesmos. Isso é em todos os sentidos, irmão.
O julgamento não ficou para nós, ficou para Deus. E às vezes nós nos deparamos julgando. Quantas vezes eu me deparo julgando? Oh, esse desgraçado deveria morrer mesmo. Está fazendo muito mal às pessoas. Aí o Espírito Santo me puxa a orelha, perdão, meu Deus, o julgamento é para ti. O Senhor sabe como julgá-los. Se o Senhor permitiu que ele estivesse lá, foi permissão sua. Porque na hora que o Senhor não quiser, ele cai. Assim caiu os reis, assim caiu os faraós, assim caiu todos. O próprio Salomão, Deus deu tudo para ele, mas na hora que ele começou a elevar o coração dele, aquelas promessas que Deus tinha prometido a ele, por amor a Davi ainda deixou o reino, mas dividiu o reino. Então nós temos que seguir o Senhor com alegria. A nossa família depende de nós, irmãos. Orarmos, colocarmos na mão, jejuarmos, não é criticá-los. Se a pessoa está lá na macumbaria, na feitiçaria, irmão, ela está numa nuvem negra, ela foi pescada por Satanás e para sair dali só sai com muito jejum e oração. Principalmente aqueles que um dia estiverem dentro da casa de Deus. Se não tiver ninguém que ore por ele, já era. Morreu ali. Não sai mais, irmão. É igual os peixes que entram numa tarrafa. Tarrafa é uma rede que ele joga. Não sai, irmão. Bateu naquela linha, não sai. Quanto mais pula, mais fica preso. E o diabo não quer mais tragar essas pessoas, porque já está com ele, já está preso aí. Quer tragar os que estão dentro da igreja. Trazendo o quê? Disseção, discórdia, julgamentos precipitados, arrogância. É isso. Aí ele fala no capítulo 8, o qual a mulher, olha, já faz pensar de outra forma, o qual a mulher, que tendo 10 dracmas, né? Vamos dizer, R$1, 10 moedinhas de 10 centavos, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. Ela vai varrer, irmão, vai colocar, se tiver uma lanterninha, vai ver debaixo do móvel onde está aquela moeda, até achá-la. Às vezes lá em casa cai uma moeda, eu falo para a mulher, olha, quando você varrer a casa, eu perdi uma moeda aí. Aí chego no outro dia, está a moedinha, porque ela já foi lá, varreu e achou. Então Jesus disse que a mulher vai atrás da dracma. Pode ser a moedinha sem valor, ela vai. E qual é essa moedinha, irmão? É o menor da família. Ela vai buscar por ele para salvá-lo. Essa é a reflexão que Jesus está querendo que as pessoas não acenda a candeia e varra a casa e busca com diligência até achar. E achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Se alegre, meu irmão, meu filho se converteu. Essa é a alegria, é por isso que nós temos que orar, tem um culto da família para isso. As fotografias ali, nós oramos por ela. Os nomes que estão no caderno, oramos. As pessoas nem sabem que o nome dela está ali, mas nós oramos. E ainda bem que o nome dela está ali, porque tem pessoas que oram por ela. Mesmo o familiar que não quer orar, apenas coloca o nome ali, que o certo era cada familiar buscar, por aquele que ama, mas nós oramos por ele. O diabo não vai pegar essa pessoa fácil. E se pegar, ele vai se soltar. Como um peixe às vezes se solta da rede. O pescador, quando vai tirar o peixe, muito se solta. Foi salvo pelo gongo.
Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Se alegre, eu achei a dracma. Assim digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, irmãos. O céu para quando um pecador se arrepende. E muitas vezes o cristão que não está seguindo a palavra espanta esse pecador que a muitas custas aceitou o evangelho. A pessoa começa a falar besteira para ela, olhar torto para ela, olhar para os pés dela, olhar para o vestimento dela, os trejeitos dela. A ovelha é de Jesus, irmãos, não é nossa. Aquele pecador está arrependido. O que nós temos que fazer? Amar, alegrar com ela, tentar saber o problema dela. Às vezes a pessoa vem na igreja quer tão pouco, quer só um abraço, mas ninguém abraça, ninguém fala com ela, ninguém oferece um café, uma água, manda até ela se calar, se cala, ou saia daqui porque você está sujo. Quantas vezes já vimos isso, irmão? É isso que Jesus quer chamar a atenção da gente, de cada um de nós, irmão. Nosso parente que está distante, às vezes está precisando de tão pouco da gente e a gente não ajuda, vira as costas e ainda acha bem feito, ele está nessa situação, bem feito, quando a gente deveria ter misericórdia das pessoas. Se eu tiver misericórdia, Deus vai me tratar como misericordioso. E se eu não tiver misericórdia? Deus não vai tratar com misericórdia. Com a mesma medida que eu medi, eu serei medido, irmãos. Se eu não tiver misericórdia, Deus não vai me tratar com misericórdia, porque eu serei medido com a mesma medida que eu estou usando. É isso que Jesus trouxe aqui, para que aquelas pessoas refletissem. Primeiro mostrou as ovelhas, que a que estava perdida é que precisava de ajuda imediata. As outras que já estavam lá, tinha comida lá nos pastos, ela ia ficar lá tranquila. Mas a perdida merecia ter sido ido atrás. Da mesma maneira as moedas. Moeda simboliza toda a nossa família. Não é porque tem um da nossa família que não vale nada que eu vou deixar de orar por ele. Vou deixar de pedir a Deus misericórdia. Pedir a Deus que alguém pregue o evangelho para ele. Que ele se converta, que Deus mude o coração. Nós não temos que estar lutando contra a carne. Se você for dar conselho, aquela pessoa não sai, irmão. Nós temos que orar, buscar. Agora tem pessoas também que querem salvar aquela pessoa mandando papelzinho para a igreja. É importante o justo orar? É. Mas quem tem que buscar mais é aquela pessoa que é dona da ovelha. O familiar dela tem mais autoridade que eu, irmão. Eu não tenho autoridade sobre os seus filhos. Eu não tenho autoridade sobre o seu marido, sobre sua esposa. Mas você tem. É você que tem. Se você mandar o demônio sair, o demônio vai te obedecer. É claro que eu vou orar. A oração de um justo pode muito seus efeitos. Mas aqui Jesus está falando de misericórdia. Você tem que fazer sua parte. Se a pessoa agora não quer fazer, não fica olhando para isso. Você está fazendo. E aquilo que Jesus te prometeu, Ele vai fazer por você.
Nós vamos ver os bens do Senhor. As bênçãos têm que nos alcançar, irmão. Todo tipo de bênção. Agora, se você começa a murmurar, você não agradece nada para Deus, nem o pouco, nem o muito. Aliás, quem não agradece o pouco, jamais vai agradecer o muito, irmão. Aqui é uma prova. Esses homens aqui, fariseus, que conheciam a palavra, os escribas aqui que escreviam, que copiavam a palavra, eles sabiam, mas não praticavam. E a palavra de Deus só vai se complementar em nós quando nós obedecermos. Jesus falou isso: as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em mim, tudo que você pedir no nome dele, Deus vai fazer, para que o Pai seja glorificado no Filho, porque os dois é um. Você vai receber a bênção. Mas quando? Quando você estiver observando a palavra, crendo nela, sem murmurar, crendo que vai alcançar. O último culto teve uns versículos que chamou a atenção: na casa do justo haverá alegria. Alegria, irmão, é aqui, ó, a casa do justo. Essas pessoas, tanto o pastor que foi buscar a ovelha, como essa mulher que foi atrás da dracma perdida, se alegraram. Nós vamos ter alegria, nós vamos ter contentamento, irmão. Se você está triste hoje, a tristeza bateu na sua porta, pode ter certeza, se você tem Jesus, a alegria vem. O choro pode até durar a noite toda, mas a alegria virá pelo amanhecer, diz o Senhor. Muitas são as aflições do justo, mas Deus livra de todas. Não tem nenhuma aflição, irmão, que Deus não vai livrar da sua vida. Nenhuma. Doença, miséria, tudo Deus vai livrar. Agora você tem que estar em obediência à palavra, buscando, confiando. Os que confiam no Senhor, diz o salmista, renovarão suas forças como águias. O último culto que eu postei fala sobre a confiança do homem. Maldito o homem que confia na força do seu braço. Não é que confia no outro homem. As pessoas dizem: maldito o homem que confia na força do seu braço, nele próprio. Nós temos que confiar em Deus. Bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor. Bem-aventurado, feliz será. Nossa confiança tem que estar ali. Não é no pastor, não é nisso, não é naquilo. É em Deus, olhando para a palavra. É a palavra que nos salva, que cura e que liberta. Os homens de Deus, eles são usados para transmitir a palavra, como eu estou fazendo agora. Não que eu vá fazer algo diferente. Tem uma irmã que, em vez de quando liga para mim: a sua oração é forte. Não, não tem oração forte. Todos têm oração, porque todos têm a autoridade de Jesus. Eis que te dei poder e autoridade. Essa autoridade foi para mim e para você, irmão. A única diferença, às vezes, é porque nós cremos mais. A única diferença de mim para o missionário é porque ele busca mais, ele lê mais, ele se atualiza mais. Porque ele é um homem que vive do ministério. Eu não, eu vivo do meu trabalho secular. Eu não tenho tempo para estar me aprimorando. Mas quem tem tempo tem que se aprimorar na palavra, irmão. Buscar. Tem uma palavra diferente na Bíblia. O crente tem o dever, irmão. Tem o dever, hoje, de saber o que é que diz aquela palavra.
Tem uma palavra diferente na Bíblia, eu vou no dicionário saber. A maioria das Bíblias, essa minha tem dicionário. E se não tiver, faz como a irmã Josi, pergunta o Google. O Google vai te responder. Pode perguntar ao Google qualquer versículo bíblico que o Google vai te falar. Qualquer coisa que passou um dia na internet, o Google fala. Se passou pela internet, está lá no computador do Google, o Google vai falar. E a Bíblia toda, em todas as traduções de língua, já passaram pelo Google. O Google sabe. Traduza para mim do hebraico tal para tal. Ele vai traduzir. Quanto mais uma palavra da Bíblia. O que quer dizer isso? O que quer dizer aquilo? O que quer dizer dracma? O Google vai te falar o que é uma dracma. É uma moeda tal, que valia tanto. E assim vai, irmão. Agora, a maioria dos cristãos hoje são preguiçosíssimos. Não são preguiçosos, são preguiçosíssimos. E são muito acomodados os cristãos de hoje. Tem preguiça de orar, tem preguiça de ler a palavra, tem preguiça de jejuar. Outros têm preguiça até de vir à igreja. Mora ao lado de uma igreja. Um dia eu falei para o irmão, aí o irmão falou, é longe, está longe para mim, que eu estou com a perna isso, estou com a perna aquilo. Estou falando com o irmão não. Aí eu digo, mas tem uma Assembleia de Deus aqui pertinho da sua casa? Só é dobrar a esquina? Ficou calado. Nós temos que fazer de tudo, irmão. O reino de Deus, ele é tomado à força. Vocês acham que Satanás está acomodado com a sua vida? Jesus diz, cuidado. Ele está como um leão ao seu derredor, procurando a quem possa tragar, irmão. Jesus falou uma palavra que dá arrepio, mas os crentes passam despercebido. Vigiai e orai. Mas vigiar onde? Na palavra, irmão. Não adianta você ouvir a palavra se você não vigia nela. Ora e não vigia. Você ora, na mesma hora está falando o contrário do que orou. Ah, mas não é bem assim, mas não é bem assado. Você tem que vigiar. Diante do que você está vendo. Tudo que você está vendo é temporal, tem seu tempo para se acabar. Um dia eu não estou aqui, você não está aqui, essas cadeiras já eram. Às vezes eu vejo aqueles carros velhos que passam aí, todo amarrado de corda de todo tipo. Eu digo, olha, isso aqui já foi bonito. Numa agência de automóvel, todo mundo queria comprá-lo. Hoje só esse coitado que tem, porque precisa pegar coisa aí. E assim vai. Um dia que é um prédio bonito, um dia será nada. A única coisa que permanece para sempre é isso, a palavra. E vai chegar uma hora que essa palavra não vai ser pregada. Aí quando a igreja subir, quem ficar aqui, meu Deus, vai ter dias... Nós já estamos em dias terríveis? Está nada, é fichinha. Porque a palavra não está aqui. O Espírito Santo não está mais aqui. Pessoas vão ter sede da palavra e a palavra não está mais. Está o livro. Depois que essa palavra, sem a unção do Espírito Santo, não é nada, não transforma em nada. A Bíblia fechada é um livro. Aberta, lida e falada, aí sim é o poder de Deus. Então Deus me usa, Deus te usa, para que o poder dele venha a ser manifestado à humanidade. Na minha casa, na tua casa, na minha vida, na tua vida. Mas, confiando na palavra e reciclando o decreto, né? Recitando o decreto. Isso aqui é um decreto, irmão, está decretado. Deus não muda essa palavra por causa de mim, por causa de você, por causa de ninguém. Amém? Agora nós vamos passar para a segunda parte. Vamos
consagrar a água, nós vamos tomar um pouco e vamos levar para a nossa casa. O que você vai fazer? Pergunta para o Espírito Santo, às vezes o Espírito Santo já te falou. Eu vou colocar dentro da máquina para lavar a roupa da fulaninha, do fulaninho. Vou fazer a comida com essa água, colocar dentro da minha comida. Vou fazer o café da manhã. Vou fazer aquele suco que as pessoas gostam. E vou agradecer ao Senhor. Amém? Então essa água você vai levar para casa. E a outra nós vamos beber aqui. O irmão vai passar aí. Enquanto isso, a irmã Josi vai cantar um hino e depois nós vamos consagrar a água. A minha alma estava longe do caminho do Senhor. Eu era cego, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. E agora me regozijo desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Cristo estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia, glória a Deus. Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor? Amém.